As páginas que repousam diante de mim não foram escritas para olhos curiosos. Foram seladas, escondidas e esquecidas, porque aqueles que ousaram lê-las compreenderam tarde demais o peso do que haviam despertado. Cada linha deste grimório carrega o eco de vozes antigas, silenciadas não pelo tempo, mas pelo medo. Meu nome é Vorat, o proscrito. Durante anos atravessei desertos onde o vento ainda carrega nomes proibidos, cidades soterradas pela areia e bibliotecas queimadas pela fé. Observei cultos condenados, registrei símbolos apagados da história e sobrevivi, por pouco. Hoje revelarei aquilo que governa abaixo do medo humano, aquilo que não exige crença para existir. Estes são os 7 demônios mais temidos do inferno. O primeiro nome gravado neste grimório é Pazuzu. Sua origem mitológica nasce na antiga Mesopotâmia, muito antes da concepção cristã do inferno ou da ideia de pecado como conhecemos. Pazuzu era temido como o rei dos demônios do vento, senhor das rajadas abrasadoras que traziam fome, das correntes invisíveis que espalhavam doenças e das tempestades secas que enlouqueciam cidades inteiras. Para os povos da região, o vento não era apenas um fenômeno natural, mas um mensageiro da morte. Quando ele soprava errado, aldeias inteiras definhavam. Sua forma híbrida, corpo humanoide, rosto bestial, asas de ave de rapina, garras afiadas e um falo serpentino, simbolizava o caos infiltrando-se em todos os níveis da criação. Pazuzu não precisava tocar suas vítimas. Sua presença era sentida no ar pesado, na febre repentina, no colapso das colheitas. Sua influência jamais se restringiu a indivíduos. Ele corroía regiões inteiras, conduzindo populações ao desespero coletivo. Paradoxalmente, registros arqueológicos revelam o uso de amuletos com sua imagem, sobretudo por mulheres grávidas. Acreditava-se que apenas um mal antigo poderia afastar horrores ainda mais destrutivos, como Lamashtu. Para conter sua influência, sacerdotes mesopotâmicos recorriam a talismãs de bronze, inscrições mágicas, incensos purificadores e invocações de divindades solares, símbolos da ordem contra o vento corrompido. Na hierarquia infernal posterior, Pazuzu permanece como uma entidade pré-infernal, independente, anterior a qualquer trono, não submetida a reis ou príncipes. Ele não serve ao inferno, ele o precede. Avançando pelas páginas seguintes, surge Asmodeus. Sua origem remonta a tradições persas e textos judaicos antigos, onde aparece como espírito da ira e da luxúria que consome a razão. Nos escritos mais antigos, ele não é apenas um tentador, mas uma força que rompe laços, dissolve promessas e transforma desejo em obsessão. Com o passar dos séculos, Asmodeus ascendeu na demonologia cristã até se tornar um dos grandes príncipes do inferno. Sua aparência varia conforme os relatos. Ora surge como um rei demoníaco coroado, ora como uma criatura de múltiplos rostos, cada um refletindo um desejo humano diferente. Ele raramente ataca de forma direta. Sua corrupção é paciente. Ele se infiltra em relacionamentos, alimenta ciúme, posse e compulsão, até que vínculos se rompam e famílias se destruam por dentro. No livro de Tobias, antigos registros falam de Asmodeus assassinando sucessivos maridos por ciúme possessivo, incapaz de tolerar qualquer união que não estivesse sob seu controle. Para resistir à sua influência, antigas tradições prescreviam jejuns, abstinência, rituais de autocontrole e símbolos ligados à disciplina espiritual.
Asmodeus enfraquece diante da mente que governa seus próprios impulsos. Na hierarquia infernal, ele ocupa o posto de príncipe soberano da luxúria, comandante de legiões que raramente precisam lutar, pois o desejo humano faz o trabalho por ele. Mais adiante, o Grimório apresenta uma figura que provoca não apenas medo, mas inquietação intelectual. Baphomet. Baphomet não nasce como um demônio tradicional, mas como um arquétipo do conhecimento proibido. Seu nome surge nos julgamentos dos Cavaleiros Templários, acusados de venerar uma entidade herética que negava a ordem divina imposta. Sua aparência, cabeça de bode, corpo andrógeno, asas e símbolos alquímicos gravados no próprio corpo, representa a inversão da ordem divina e a quebra de todas as dualidades impostas, bem e mal, masculino e feminino, céu e terra. Baphomet não seduz nem ameaça, ele ensina. Sua influência manifesta-se pela revelação gradual de verdades que corroem dogmas, certezas e estruturas de fé. Lendas o associam a iniciações ocultas que libertam o indivíduo da ignorância, mas o condenam ao isolamento espiritual. Para se proteger de sua influência, textos antigos aconselham humildade intelectual, rejeição do orgulho espiritual e cautela diante de símbolos que prometem verdades absolutas. Na hierarquia infernal, Baphomet não governa exércitos nem territórios. Ele guarda o limiar do conhecimento que destrói convicções. Entre os nomes mais antigos e poderosos registrados neste grimório está Baal. Antes de ser demonizado, Baal era um deus supremo entre os cananeus, senhor das tempestades, da fertilidade e da guerra. Povos inteiros dependiam de sua vontade para sobreviver. Chuvas, colheitas e vitórias militares eram atribuídas à sua bênção ou à sua fúria. Quando as religiões monoteístas ascenderam, Baal foi deliberadamente rebaixado, transformado em demônio e lançado ao inferno teológico. Sua aparência demonológica conserva ecos de seu passado divino. Ora um rei coroado, ora uma entidade com traços bovinos, solares ou tempestuosos. Baal exerce seu domínio pela imposição da autoridade absoluta, pela força bruta e pelo medo ritual. Registros históricos mencionam que, para se proteger de sua influência, sacerdotes destruíam ídolos, realizavam rituais de purificação com fogo, quebravam altares antigos e utilizavam símbolos solares como afirmação da ordem contra o caos ancestral. Na hierarquia infernal, Baal ocupa posição altíssima, classificado como rei do inferno, comandante de vastas legiões e rival direto de outros soberanos demoníacos. Logo após, surgem páginas densas de símbolos antigos que mencionam Astaroth, derivado da deusa Astarte, outrora ligada ao amor, à guerra e à fertilidade. Astaroth representa a degeneração de um culto antigo em corrupção espiritual. Transformado em um grande duque do inferno, ele é descrito montando uma besta infernal e exalando um hálito venenoso, símbolo da decadência da fé e da mente humana. Sua influência não é violenta. Ela se manifesta como sussurro. Astaroth oferece respostas, segredos e revelações sobre o passado, o presente e o futuro. Contudo, cada verdade concedida cobra um preço invisível, enfraquecendo lentamente a vontade, a fé e a sanidade daquele que ousa escutá-lo. Grimórios medievais o descrevem como conselheiro infernal, estrategista e manipulador de reis humanos. Para se defender de sua influência, antigos ocultistas recomendavam silêncio ritual, talismãs de purificação, jejuns prolongados e a recusa consciente em buscar verdades que ultrapassam a condição humana. Na hierarquia infernal,
Astaroth ocupa o posto de grande duque, sempre próximo ao trono, sussurrando decisões que moldam destinos. O Grimório então mergulha em uma escuridão mais íntima, quase silenciosa, ao revelar Lilith. Antes de ser chamada de demônio, Lilith foi mulher. Em tradições judaicas muito antigas, anteriores às leituras canônicas, ela teria sido a primeira companheira de Adão, criada do mesmo pó, com a mesma essência e o mesmo direito à vontade. Ao recusar a submissão e negar-se a ocupar um lugar inferior, Lilith foi expulsa do paraíso, não como punição por um crime, mas como castigo por desobediência. Esse exílio marcou sua transformação. Lilith passou a habitar os limites entre o mundo dos vivos e as regiões noturnas, tornando-se uma entidade associada à noite, ao desejo proibido e à quebra das normas impostas. Com o tempo, textos místicos passaram a retratá-la como mãe de demônios, senhora dos espíritos noturnos e predadora de recém-nascidos, refletindo o medo ancestral daquilo que não pode ser controlado. Sua aparência varia conforme o relato. Em algumas tradições, surge como uma mulher de beleza sobrenatural, olhar hipnótico e voz suave. Em outras, manifesta-se como uma criatura alada, envolta em sombras, com traços animalescos e asas negras. Lilith não invade pela força. Sua presença infiltra-se nos sonhos, nos desejos reprimidos e nas fragilidades emocionais. Ela seduz, confunde e desestabiliza, especialmente durante a noite, quando a mente humana está mais vulnerável. Registros históricos mostram que, durante séculos, amuletos com os nomes de anjos, inscrições protetoras e símbolos sagrados eram pendurados em portas, camas e berços para afastá-la. Não se tratava apenas de superstição, mas de um medo profundamente enraizado no cotidiano. Para se defender de Lilith, antigos rituais recomendavam vigilância noturna, proteção do lar, invocações angelicais e o fortalecimento dos vínculos familiares, pois ela prospera onde há isolamento e desejo reprimido. Na hierarquia infernal, Lilith ocupa uma posição única e inquietante. Ela não serve a reis nem se curva a príncipes. É uma soberana independente, reconhecida como a rainha dos demônios noturnos. Seu poder não vem da guerra, mas da transgressão. Lilith não governa pelo medo direto, mas pela liberdade que assusta aqueles que dependem da ordem. Por fim, chegamos ao nome que sustenta o próprio conceito de decadência infernal, Beelzebu. Sua origem remonta ao antigo Baal-zebub, uma divindade filisteia associada a pragas, doenças e à corrupção da matéria. Quando seu culto foi destruído, seu nome não foi esquecido, foi transformado em sinônimo de tudo aquilo que apodrece. Beelzebu tornou-se conhecido como o Senhor das Moscas, não por acaso. As moscas sempre acompanharam a morte, a decomposição e a ruína. Onde elas surgem, algo já está perdido. Sua aparência raramente é descrita de forma única, às vezes como uma figura grotesca envolta em enxames, outras como uma sombra majestosa cercada por um zumbido incessante. Beelzebu não precisa mostrar o rosto. Sua presença é sentida no ambiente que degrada lentamente. Sua atuação não é imediata nem explosiva. Beelzebu corrói. Ele se infiltra em sociedades, instituições e indivíduos, enfraquecendo valores, espalhando apatia e normalizando a decadência. Sob sua influência, o que antes era inaceitável torna-se comum, e o que era vivo perde propósito. Civilizações não caem em chamas quando Beelzebu governa, elas apodrecem em silêncio. Registros demonológicos medievais descrevem Beelzebu como estrategista supremo, aquele que entende o tempo e a paciência. Em muitas tradições, ele aparece como o braço direito de Lúcifer, e em outras como seu igual em autoridade.
Seu poder não está na tentação individual, mas na corrupção estrutural, na degradação coletiva. Para resistir à sua influência, antigos rituais enfatizavam purificação constante, ordem, limpeza ritual e a preservação da vida em todas as formas. Símbolos de luz, renovação e disciplina eram usados para conter sua presença, pois Beelzebu prospera onde há abandono, negligência e decomposição, física, moral ou espiritual. Na hierarquia infernal, Beelzebu é frequentemente descrito como o príncipe supremo do inferno, senhor da corrupção absoluta e da decadência inevitável. Ele não lidera legiões em batalha. Ele espera. E quando tudo desmorona sozinho, Beelzebu já venceu. Estes são apenas alguns dos nomes que governam os abismos descritos neste grimório. Outros permanecem selados, aguardando o momento certo para serem revelados. Eu sou Vorat, o proscrito, e o conhecimento que compartilho sempre cobra seu preço.